Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez trazer a poderosa e preciosa palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui trazendo sempre essa mensagem, essa palavra que revigora, que restaura, que alegra, que anima, que direciona, que conforta, que consola, que também exorta o nosso coração. E se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever aqui no canal, para que você acompanhe o nosso conteúdo, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder. E não esquece também de curtir para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E a nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 74. O Salmo de número 74 é uma oração pela libertação do povo e nos traz algumas lições muito preciosas para a nossa vida. Eu quero refletir com você nessa manhã a partir desse texto. Então, se você puder abrir ou acessar aí a Bíblia, se não, você pode ouvir a leitura que eu vou fazer agora deste Salmo, que é o Salmo de número 74. Ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as ruínas perpétuas, para tudo de mal que o inimigo fez no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e erguem as suas próprias insígnias como sinais. Parecem-se com os que empunham seus machados no espesso da floresta. E agora, com seus machados e martelos, destroem todos os entalhes de madeira. Incendeiam teu santuário, profanam a morada do teu nome, arrasando-a até o chão. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, sim, a tua mão direita, e a conservas no teu seio? Mas Deus é meu rei, desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Despedaçaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também é a noite. A luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno tu os fizeste. Lembra-te disto: o inimigo tem insultado o Senhor e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua pomba, nem te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Lembra-te da tua herança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido, e o aflito e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Querido, que salmo, né? Veja que o salmista começa perguntando: Senhor, até quando o Senhor vai nos rejeitar? O Senhor vai nos rejeitar para sempre? Por que o Senhor nos rejeita para sempre? Por que a tua ira se acende contra as ovelhas do teu pasto? E depois ele começa
a partir do versículo 4, a dizer aquilo que os inimigos estavam fazendo, a forma como eles estavam destruindo o santuário, a forma como eles estavam destruindo tudo aquilo que se referia à presença de Deus, a forma como eles estavam querendo apagar da memória do povo de Deus a importância do Deus nas suas vidas. E quantas vezes na nossa caminhada parece que algumas coisas acontecem que a gente fica meio que sem entender o porquê. E às vezes até chegamos a pensar, como o salmista pensou, que o próprio Deus os havia esquecido, que o próprio Deus os havia rejeitado. Há situações em que parece que Deus simplesmente se esqueceu de nós. Há situações em que a impressão que temos é de que estamos sozinhos no barco. Há situações em que parece que tudo se volta contra nós, tudo se voltou contra nós. Inimigos se levantam e prevalecem. Todas as coisas parece que começam a dar errado e às vezes a impressão que se dá é que Deus não está se importando com isso, é que Deus simplesmente está alheio a tudo que está acontecendo. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus nunca está alheio ao que nos acontece. Deus nunca está alheio a absolutamente nada que acontece nos céus e na terra. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto é que depois de falar várias coisas que os inimigos estavam fazendo, interessante que no versículo 9 ele diz assim: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Né? Às vezes você pergunta assim, mas será que até quando será que isso vai durar? Até quando eu vou passar por isso? Até quando esse sofrimento vai durar? Até quando esse problema vai durar? Mas aí, a coisa mais fantástica que eu vejo neste salmo é que quando chega no versículo 12, ele diz assim: mas Deus é meu rei desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. A primeira coisa que eu quero destacar nessa manhã é que o salmista se refere a Deus como seu rei. O seu rei pessoal. Ele não diz simplesmente tu és o nosso rei, tu és o nosso Deus. Ele diz Deus é o meu rei. Isso chama a nossa atenção para a ideia que ele passa aqui de que ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus, ele buscava a Deus, ele estava buscando conhecer o Senhor e entender os propósitos do Senhor. E isso é importante nós compreendermos porque nós não podemos falar simplesmente do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós precisamos aprender a falar sobre o Deus a quem nós conhecemos e servimos. Mas como é que nós vamos conhecer a Deus? Através da leitura da palavra, através da oração e através das experiências que nós temos com Ele. E a minha pergunta para você nessa manhã é: quanto você tem buscado a Deus? Quanto você tem buscado a Deus? Qual foi a última vez que você leu a palavra com o objetivo de ouvir algo de Deus? Qual foi a última vez que você orou para buscar entender a vontade de Deus? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? E quando eu falo de experiência, não são necessariamente coisas extraordinárias, até porque a beleza da caminhada cristã está em conseguir perceber o extraordinário de Deus nas coisas ordinárias da vida. Como quando, por exemplo, nós acordamos e percebemos que está tudo bem. Quando, por exemplo, nós passamos ali um dia de correria e corre para aqui, corre para ali, resolve uma coisa, resolve outra, mas no final do dia a gente para agradecer e dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me conduziu em todas as coisas. Muito obrigado pelos livramentos, pela tua provisão, pelo teu cuidado. Muito obrigado porque eu tive o alimento na mesa. Muito obrigado porque eu tenho onde morar. Muito obrigado pela saúde que o Senhor está me dando, pela oportunidade de estar trabalhando. É agradecer a Deus e reconhecer o cuidado de Deus nas coisas ordinárias do dia a dia. Então, ele fala de um Deus que ele conhece. Uma coisa que eu acho muito interessante na experiência de Jó é que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus testemunha sobre Jó diante de Satanás. E tinha um determinado momento em que Jó estava sendo questionado pelos seus amigos por tudo o que havia acontecido na sua vida. E Jó se levanta e diz assim: eu sei
que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Para mim, aquela é uma das mensagens mais belas acerca da esperança que nós encontramos na palavra de Deus. Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não diz simplesmente: eu sei que o Deus Todo-Poderoso existe, que existe um Deus no controle de todas as coisas. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu sei quem é o meu Deus. Ele é o meu Redentor. É Ele quem vai intervir no momento certo. Eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, no momento certo, Ele se levantará sobre a terra. Deus não está alheio ao que está acontecendo na minha vida. Em outras palavras, é isso que Jó está dizendo. Eu conheço o meu Deus e eu sei que Ele não está alheio ao meu sofrimento. Eu sei que Ele não está alheio ao que está acontecendo na minha vida. E eu quero dizer para você nessa manhã que Deus não está alheio ao que está acontecendo com você. Deus está vendo, Deus está acompanhando e Deus está com você. Deus tem lhe fortalecido, Deus tem lhe sustentado. Prova disso é que você está aí nessa manhã ouvindo a palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer a Deus e nós precisamos nos relacionar com Deus. Não é conhecer apenas de ouvir falar. E aí quando chega no capítulo 42, Jó diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó já conhecia o Senhor. Ele não conhecia apenas de palavra. A ideia, antes eu te conhecia de ouvir falar, não é que ele conhecia apenas de palavras. É que depois de toda aquela experiência que ele passa, de privação, de perda, de sofrimento, ele passa a conhecer ainda mais o Senhor. E ele diz: a forma como eu te conheço hoje é muito mais profunda do que a forma como eu te conhecia antes. O sofrimento, o deserto, a dor, a perda, o luto, fez com que Jó conhecesse um lado de Deus que ele ainda não conhecia antes. Fez ele perceber a compaixão de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus que talvez ele ainda não tivesse conhecido na sua plenitude antes. Então, nós precisamos conhecer o Senhor, mas Deus é o meu Rei. E a segunda coisa que a gente aprende aqui neste versículo é que a ideia desse Deus é o meu Rei, Deus é aquele que dirige a minha vida. Nós não podemos falar de um Deus ou pensar em um Deus que simplesmente resolve os nossos problemas. Nós precisamos pensar em Deus como aquele que dirige, como aquele que conduz, como aquele que reina na nossa vida. Não é apenas um Deus que nos aponta o caminho, mas o Deus que estabelece o caminho, o Deus que ordena o caminho. Não é apenas o Deus que coloca diante de nós a opção de fazer A ou B, mas o Deus que também ordena dizendo: faça isso e haja dessa maneira. Ele é o Deus que estabelece diretrizes, estabelece princípios, os quais nós devemos seguir. Quem cumpre princípios, desfruta das bênçãos de Deus. Mas quem desobedece aos princípios, infelizmente também desfruta das consequências da desobediência. Então, nós precisamos pensar em Deus como alguém que nós conhecemos, alguém com quem nós nos relacionamos e alguém que dirige a nossa vida, alguém que tem autoridade sobre nós, alguém que manda na nossa vida. Não é simplesmente reconhecer que Deus está no controle e é Senhor de todas as coisas, mas é também reconhecer que Deus está no controle e é o Senhor da minha vida. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que manda na sua vida? Quem é que dirige? Quem é que dá as ordens? Quem é que diz o que tem que fazer? Felizes são aqueles que se submetem à autoridade de Deus. Felizes são aqueles que obedecem à palavra de Deus, porque esses desfrutarão da bênção de Deus. E ele diz, olha, a terceira coisa. Primeiro, nós precisamos conhecer a Deus. Segundo, é preciso que Deus seja o nosso Rei, o Senhor da nossa vida. Terceiro, esse Deus é o Deus eterno. Deus é o meu Rei desde a antiguidade. Ele é o Deus eterno. Ele não é um Deus criado pela imaginação humana. Ele não é um Deus criado de acordo com a necessidade humana, mas ele é um Deus que existe antes de tudo e de todos. Ele é o Deus
eterno, Senhor do tempo e Senhor da história. Ele é antes de tudo e de todos. É a esse Deus que nós devemos conhecer, é a esse Deus que nós devemos nos submeter. O Deus eterno, Senhor da eternidade. E aí, a quarta coisa que nós aprendemos nesse versículo é que Ele é o Deus que nos salva. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Ele é o Deus que nos salva, Ele é o Deus que nos socorre. Talvez você esteja vivendo aí uma situação que você já não sabe mais o que fazer, não sabe como agir, não sabe que decisão tomar, que direção seguir. Segue a direção de Deus. Porque é Ele quem intervém na sua vida, é Ele quem intervém na nossa vida, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos socorre. O Salmo 121, nós vamos ver daqui a alguns dias, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Talvez você esteja aí preocupado em como você vai resolver esse problema que você está enfrentando. Seja um problema na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual, seja um problema conjugal, seja um problema financeiro, seja um problema profissional, seja qual for o problema. Talvez você esteja aí se questionando, como é que você vai sair dessa situação? Eu tenho uma resposta para você. Deus é a solução que você precisa. Deus tem a resposta que você precisa. Agora é preciso recorrer a Ele de todo o coração, clamar a Ele, suplicar pela intervenção dEle, suplicar pela salvação, suplicar pelo socorro que vem do Senhor. O Senhor Jesus, certa feita, estava indo em direção a um barco onde os discípulos estavam, era madrugada, estava escuro, e os discípulos se assustaram, acharam que era um fantasma. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. E Pedro disse assim: se é o Senhor mesmo, me manda ir até o Senhor andando sobre as águas. E o Senhor disse: pode vir. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas o texto diz que Pedro começou a sentir os ventos no rosto e ele começou a afundar. E ele então gritou: Senhor, socorre-me! O texto diz que Jesus, estendendo a mão, socorreu Pedro. Pedro gritou por socorro. E ele percebeu que Jesus estava mais perto dele do que ele imaginava. Deus já está perto de você. Deus já está cuidando de você. Talvez o que esteja precisando é você clamar pelo socorro, clamar pela intervenção de Deus. Ele já está aí do seu lado. Mas talvez você não tenha tomado consciência disso ainda. Talvez você ainda não tenha percebido quão perto o Senhor está de você e o quanto Ele já está cuidando de você. Talvez você esteja olhando para o problema, mas você precisa olhar para Deus. Em vez de você dizer para Deus que você tem um grande problema, diga para o problema que você tem um grande Deus. Em vez de você focar na adversidade, foque no Deus a quem você serve, se é que você serve a Deus. Porque se você não conhece a Deus, buscar a Deus só no momento da dificuldade vai ser realmente mais complicado. Se você não conhece, você vai buscar alguém, vai bater na porta de alguém que você não conhece. Agora, se é alguém que você conhece, alguém com quem você já se relaciona, você tem intimidade, você tem liberdade de chegar a qualquer hora e clamar a essa pessoa e ela vai te ajudar. Por quê? Porque é alguém que você tem intimidade, é alguém com quem você se relaciona. Agora, uma pessoa que você nunca viu, uma pessoa com quem você não tem um relacionamento, de repente você até vê de longe, mas buscar, recorrer à pessoa só no momento da dificuldade, você fica cheio de dedos. E agora, o que é que eu vou fazer? Mas se é alguém que você já conhece, você tem livre acesso. E o que você está precisando é conhecer a Deus de tal forma que você entenda que você tem livre acesso ao trono de Deus através da oração. Você tem livre acesso ao trono de Deus através da oração. Por isso, o salmista diz: mas Deus é meu rei desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. E aí no versículos 16 e 17 ele reconhece a soberania e a grandeza de Deus quando ele diz: teu é o dia, tua também é a noite, a luz e o sol tu os formaste, fixaste os confins da terra, verão e inverno tu os fizeste.
É a mesma ideia do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é de um Deus que eu criei, não é um Deus do tamanho da minha imaginação, mas é um Deus que está acima de tudo e de todos e que é o Criador de tudo e de todos. O Criador dos céus e da terra. Aquele que criou o sol e a luz, aquele que criou o céu, aquele que criou o mar, aquele que criou a terra, aquele que criou todas as coisas, a lua, as estrelas, e que criou a mim e a você. É a esse Deus que nós temos que recorrer. É a Ele que nós devemos clamar. E é Ele quem vem ao nosso encontro e nos socorre. Talvez você esteja vivendo uma situação em que você olhe de um lado e do outro e não esteja encontrando solução. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa de olhar para os lados e olha para o alto. Olha para o alto. Olha para o Senhor. Porque é de lá que vem o socorro que você precisa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado você que está conosco aqui nessa manhã, acompanhando a palavra de Deus. E se essa palavra abençoa a sua vida, se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira e, se Deus nos permitir, amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui novamente trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.